Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não importa o horário que você esteja assistindo esse vídeo. O meu nome é Demi do canal Demi Tempest e hoje vamos para mais um Tema e Responde. Então bora rapidão, que hoje tem bastante pergunta pra gente responder mais uma vez. Bora. Primeira pergunta do Thiago. Qual é a identidade do Grande Mestre de Next Dimension? Thiago, se você for olhar aqui no canal, cara, eu cheguei a fazer um Reels não, né? Perdão, o Reels não é o nome daqui. Um short, na verdade, a respeito disso, sobre qual seria a identidade do Grande Mestre do Santuário. E a grande resposta é, não sei. Não dá pra saber qual é a identidade dele. O Kurumada não nos deu nenhuma pista, a gente não tem uma enciclopédia oficial que fale qualquer coisa sobre, não tem nenhuma entrevista do Kurumada que fale sobre, então não dá pra saber qual é a identidade dele. Eu tenho a minha teoria pessoal de que ele provavelmente seria ou o antigo Cavaleiro de Ouro, ou de Libra, ou de Ares, porque eram as duas armaduras de ouro vagas naquele momento, e o Grande Mestre, diferente do Shon, me parecia ser uma pessoa daquela própria geração, uma pessoa mais jovem e que estava ali passando o seu cargo para pessoas mais jovens, que era o caso do Doku e do Shion. Então para mim faz todo sentido que ele seja um dourado tecnicamente daquela geração, ou pelo menos um pouco mais velho no caso, né? Porque ele deveria ser mais velho, porque ele não poderia estar ali nas mesmas cenas do Kaiser e dos outros. Então ele seria no mínimo um pouco mais velho, mas não seria da mesma idade do Shon. Pelo menos é aquilo que eu penso, certo? Então não dá pra saber, e sabe-se lá se um dia a gente vai ter a resposta pra isso. Perfeito, meu amigo. Pergunta do Pedro Nascimento. O Hades tinha permissão da Artemis para mover a lua ou ele fez isso sem permissão? E se ele tivesse permissão, por que a Artemis concordaria com o eclipse? Meu amigo, essa é outra pergunta que é muito difícil da gente responder pelo seguinte motivo. Quando o Kurumada fez o grande eclipse e elaborou toda a história do arco de Hades, Artemis não existia, entre muitas aspas, dentro da cabeça dele. A Artemis, como a gente conhece, enquanto entidade, enquanto coisa elaborada e etc., ela é formada a partir do prólogo do céu, e depois ela ganha uma roupagem diferente ali em Next Dimension, né? Nós a vemos com uma outra roupagem, etc. Então Artemis não era um fator determinante daquele momento, muito pelo contrário. Artemis pouco importava para aquela equação. Então Artemis deu a permissão? Não sei, provavelmente não. Provavelmente o Hades fez aquilo porque ele quis, para mover, na verdade, tudo, né? Ele não move a Lua especificamente, ele move todos os planetas do Sistema Solar. Então eu acho que ele não precisaria nem da permissão da Artemis para fazer qualquer coisa desse tipo. Não acho que ela entra na equação de nenhuma forma, pelo menos na minha leitura. Pergunta do Vinícius Marques. Sente falta de ver os cavaleiros lutando em ambientes urbanos? Por exemplo, as lutas em avenidas pós-Guerra Galáctica? Não sinto. De verdade, não sinto. Eu acho que essa é uma parte da história que ficou pra trás, e que bom que ficou pra trás, não se diz que eu não gostasse, mas é porque Cavaleiros passou a tratar e trata de coisas que são realmente muito maiores, são essas coisas grandiosas, essas grandes epopeias, essas grandes histórias, esses contos épicos, e esses contos épicos precisam de cenários épicos. Então o templo submarino, o templo da lua, o submundo, tudo isso faz com que a narrativa de Cavaleiros do Zodíaco se engrandeça do ponto de vista estético, visual, do ponto de vista de ambientação, e isso é muito importante. O cenário urbano não combina mais com Cavaleiros desde a Guerra Galáctica, e tem uma razão para isso, né? A narrativa ela foi evoluindo para que a gente cada vez mais se afastasse desse mundo urbano, conforme eles foram entrando mais em contato com aquilo que de fato era ser um cavaleiro. Quando eles entraram em contato com isso, entenderam aquela missão e internalizaram aqueles ideais e a missão que eles tinham de proteger o mundo, é natural que eles se afastem daquele ambiente urbano e vivam muito mais em prol das vidas como cavaleiros, daquela missão e de tudo aquilo que os envolve. Perfeito? Pergunta do Rafael Crocodilo. Fala, Damian, beleza? Então, muito se fala sobre o que do ser pai dos 100 candidatos a cavaleiros, mas pouco se fala que todas essas crianças ficaram órfãs de mães mais ou menos na mesma época. Seria isso obra do destino trágico dos cavaleiros? Ou uma conspiração do próprio Kido? Já pensou sobre isso? Já pensei em muitas coisas envolvendo isso. Já pensei que o Kido pode ter matado todo mundo. Já pensei que esse papo de órfãos ele não é tão bem verdade assim, né? De que talvez ele só tenha roubado, entre muitas aspas, ou sei lá, dado alguma quantia em dinheiro para essas mães para poder ter ficado com elas. Não sei, já pensei em muitas coisas a respeito disso, né? Sobre qual é a questão das 100 mães desses 100 órfãos, né? 99 no caso, porque tem Shui que são da mesma mãe. Mas não sei dar uma resposta para isso também, porque ela é uma coisa muito abstrata. O Kurumada nunca nos disse nada dentro da história para isso. Sensei nunca entrou a fundo nisso. Então não dá muito para saber. Eu acho muito mais provável que o Kido tenha feito alguma coisa com elas, ou que todas elas tenham morrido por algum destino, e teria que ligar uma suspensão de crença de fato para isso, do que qualquer outra coisa. Mas é uma pergunta muito difícil de responder. Eu não sei nem por onde começar a teorizar, sabe?
Talvez sim, talvez seja algo intrinsecamente relacionado ao destino dos cavaleiros. Por que não? Nada impede. Pergunta do Anderson Luiz. A morte de Aldebaran na saga de Hades é um consenso de reclamação pela forma que aconteceu. Eu também acho que o problema não é a morte dele, mas como ela aconteceu. Como você escreveria a morte do Aldebaran na saga de Hades? Anderson, uma excelente pergunta, viu, cara? Eu tenho menos problemas com a morte do Aldebaran do que muitas pessoas possuem, porque eu entendo o contexto por trás do que levou ele a morrer. Então eu entendo o Niobe e os espectros terem essa super habilidade de se esconder, entendo o fato dele estar surdo, entendo ele ter sido pego desprevenido, entendo tudo isso, e pra mim isso particularmente me convence. E sei que isso pode não convencer outras pessoas e está tudo bem. Mas acho que uma forma de talvez engrandecer a morte dele, na minha opinião, seria colocá-lo pra lutar contra um dos cavaleiros renegados. Então, por exemplo, um combate entre Camus e Shura. Camus e Shura não. Perdi completamente o fio da meada, mas continuando, um combate não entre Camus e Shura, peço perdão por isso, mas um combate entre Shura e Aldebaran acontecendo, enquanto Camus e Saga saem na direção da próxima casa, e aí quando o combate está prestes a ser solucionado, por qualquer um dos lados que seja, aí o Niobe apareceria e daria o golpe final no Aldebaran, tornando a morte dele ainda covarde, ainda cruel, mas com a gente conseguindo ver mais do poder dele em batalha de uma real luta. E acho que ele poderia continuar derrotando o Niobe. Mesmo tendo sido pego desprevenido, o Aldebaran para mim tem que finalizar um espectro do nível do Niobe. Então acho que essa coisa poderia se manter, mas uma luta contra um dos renegados como Shura, contra o Camus, acho que contra o Saga não, mas contra esses dois especialmente, faria bem, daria uma valorização ao personagem, acho que acabaria com muitas das reclamações que existem sobre ele, porque muita gente reclama dele não ter sido bem aproveitado nesse quesito, né, do poder, da força, e apesar de eu discordar disso, porque a gente vê bons feitos dele de combate contra o Sorento, por exemplo, eu acho que isso poderia engrandecer o personagem de muitas formas. E daria um peso maior e uma melhor participação até pro Camus. Ou pro Camus não. Pro Camus sim. Tanto pro Camus quanto pro Shura, que ficaram um pouco mais na sombra do Saga a maior parte do tempo também no Arco Santuário. Perfeito, meu amigo? Pergunta do Matuzalá. Você acha que existe a chance da China se tornar Amazona de Serpentário por conta do que aconteceu em Next Dimension, ou foi só algo momentâneo na obra que não vai ser utilizado? Segunda pergunta. Você acha que caso o Olimpo seja explorado, o Kurumada vai utilizar de descrições do próprio Olimpo, ou ele vai pegar o paraíso de Dante da mesma forma que ele fez com o submundo de Hades? Ainda dentro desse assunto, qual seria a temática do exército de Zeus? Matuzalá, vamos lá. E aí fica de aviso pra galera. Como sempre, pessoal, eu peço para que, por favor, façam apenas uma pergunta por pessoa, senão fica muita coisa para responder, tá? Então não tem problema nenhum você comentar uma pergunta agora, guardar para uma próxima. Tá tudo bem, The Me Responde vai acontecendo de 15 em 15 dias. Como você fez dessa vez, eu vi outras pessoas fazendo também, dessa vez eu vou dar uma colherzinha de chá e vou responder tudo, tá? Mas, por favor, peço sempre uma só pergunta por pessoa, até para mim facilitar e conseguir fazer o quadro fluir. Então, indo por partes, meu amigo, vamos lá. China, Amazônia de Serpentário, isso vai acontecer? Na minha opinião, não vai acontecer, tá? Eu acho que aquilo foi uma coisa momentânea usada no ND. Talvez a gente tenha uma segunda exploração disso se o Asclepio de fato retornar, como é a minha teoria. Mas eu não acho que a China vai ser elevada a esse tipo de personagem. Porque o Serpentário, de um modo geral, é uma constelação muito poderosa, é um cavaleiro muito poderoso e tem uma característica que é muito diferente da China, inclusive, né? Eu não vejo ela como uma Amazona de Serpentário, uma Amazona de ouro de um modo geral. Não consigo ver. Então acho que essa questão da influência foi algo mais usado no ND e talvez a gente veja alguma segunda coisa sobre isso no próximo arco, mas ainda acho muito difícil. Sobre as descrições do Olimpo, eu imagino que o Kurumada vai fazer algo muito parecido com o que ele fez com o Submundo. Se ele usou o Inferno de Dante, é muito provável que ele use o Paraíso do Dante também. Talvez mescle com algumas coisas envolvendo a própria mitologia do Olimpo, de fato. Até porque, se eu não estou enganado, e peço perdão se estiver, o Submundo ele não tem tantas descrições assim. Acho que o Olimpo tem mais. Então tem mais coisas para se mesclar. E eu acharia muito interessante que a gente tivesse mais uma vez a utilização da obra do Dante para isso. Então acho que sim. Agora, a temática do exército de Zeus sempre tive para mim que seria dos anjos celestiais mesmo. Então seriam os anjos celestiais, tudo bonitinho, certinho. ND me quebrou um pouco. A gente ainda tem os anjos das glórias, que é no caso do Apolo.
Então, atualmente eu penso que talvez tenha alguma relação com os filhos dele. Talvez um exército utilizando os semideuses, tipo um Hércules, Teseu, se eu não estou enganado também, ou Perseu. Então, os filhos do Zeus fazendo parte do exército de alguma forma, sendo ali semideuses também, e essas grandes criaturas e personagens da mitologia. Pelo menos é uma ideia. Não sei se isso faz sentido ou não. Perfeito? Tiago Barros. Minha pergunta, o que acha das 4 armaduras indeterminadas? Quais são os seus palpites? Você acha que só as minhas 4 armaduras ou cada autor tem liberdade para fazer algo sobre elas e as do clássico é completamente diferente? Estou com a teoria de que as 4 armaduras são de Popa, Kyria, Bússola e Vela, que juntas formavam a constelação de Argo-Naves. Devia ser algo tão over de top que dividiram a armadura para algo mais balanceado. Tiago, se eu não estou enganado, cara, a gente já teve a revelação de quais seriam essas armaduras, né? Taça, Altar, Cinzel, e acho que tem mais uma que ou não foi revelada de fato, ou eu estou esquecendo nesse momento. Até parei para pesquisar em algum momento, mas não achei aqui. Mas acho que parte dessas armaduras, ou todas elas, já foram reveladas sim. Não oficialmente, parte do Kurumada, mas aquilo que é proposto pela Taizen, aquilo foi revelado. E também tem uma segunda coisa, né? Tanto a Taizen quanto a Hypermita, a gente tem que dar uma segurada no quanto se leva em conta aquelas coisas. É muito provável que aquelas 4 armaduras que foram mencionadas nunca sejam tocadas. Nunca se tenha qualquer assunto sobre elas. Nunca se tenha um arco envolvendo elas. Eu acho isso realmente muito provável. Da mesma forma que a gente nunca vai ver algo sobre o verdadeiro dragão marinho, como a gente tem na Taizen. Porque o verdadeiro dragão marinho é o canon. Então não faria sentido a gente ter alguma coisa a mais sobre isso. Tá certo? Então eu acho que essa é a minha resposta. Tá bom, meu amigo? Pergunta da Jupiteriana de Marte. Não sei se você já respondeu essa. Sou nova no canal, mas gostaria de saber sua visão sobre o seguinte. Não faria mais sentido Ares ser o grande inimigo de Atena do que Hades? Sei que provavelmente Hades foi escolhido devido à pecha de diabo que ele ganhou com a cristianização das religiões pagãs. Mas ainda assim não me faz muito sentido. Ares ser o inimigo constante de Atena da guerra bárbara contra a guerra justa faria mais sentido na lore. Pelo menos pra mim. E você? Como acha que se desenho seria se fosse Ares e não Hades o inimigo de Atena? Então, eu entendo justamente tudo aquilo que você fala a respeito disso, tá? Acho que Ares seria um grandíssimo inimigo e Ares é citado como o inimigo de Atena nas eras mitológicas e em várias outras batalhas que aconteceram ao longo dos milênios, né? A gente vê isso logo no volume 1 de Saint Seiya nos sendo apresentado. A gente não sabe qual foi a última guerra santa entre Ares e Atena. Não sabemos como aquilo se deu, como se deixou de dar. E a questão entre Hades e Atena, ela é muito mais temática e simbólica para um sentido de luz e trevas, de um mal absoluto contra um bem absoluto, do que no sentido de formas de guerra. Eu entendo que o Ares possa representar isso também, mas a figura do Hades envolvendo o submundo, os mortos, o inferno, a crueldade que isso pode causar, torna tematicamente mais interessante que ele seja o inimigo principal da deusa Atena, da deusa da justiça, certo? Então eu não vejo nenhum problema que o Hades seja o grande inimigo de Atena, pelo menos nesse momento. Lá não impede que essas coisas mudem também. E acho que o Ares ele deve aparecer na franquia em algum momento, talvez inclusive no próximo arco. Tem muitos fãs que acreditam nisso, que a gente vai ter um arco focado no Ares e nos Berserkers, na luta contra eles. Eu particularmente não tenho tanta essa, não diria esperança, mas expectativa. Eu acho que um arco como o de Ares, ele tem que ser muito grande. Ares não é um inimigo intermediário. Ares é um inimigo final, na minha opinião. É um inimigo de final de história. Porque ele é uma coisa muito grandiosa, muito potente e muito tudo. Então ele merecia uma coisa muito grande. E eu não acho que esse último arco, por exemplo, de Cavaleiros, ele vai ser muito grande. Agora, como eu acharia que seria uma luta entre eles, ou um CDZ, um Ares como inimigo principal, sem dúvida seria algo muito mais violento, muito mais brutal. A gente tem certas menções ao Ares na franquia e as menções que temos são justamente essas, de que as Guerras Santas eram muito brutais. No Hypermito é dito isso, em The Last Canvas, tanto no Gaiden do Defterus quanto no Extra envolvendo o Ichia e o Crash, a gente tem citações ao Ares de como eram guerras muito sangrentas. A gente tem uma parte sobre a decapitação dos berserkers. Então era uma coisa de fato muito, 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 muito violenta, muito sangrenta e mortal. Era de fato uma guerra em todos os níveis e sentidos. E eu acho que Cavaleiros talvez ganhasse uma conotação diferente se Ares fosse um inimigo diferente. Talvez perdesse parte ou
fosse para um outro lado, né, talvez, no sentido da filosofia da obra. Por isso que eu acho que o Hades encaixa tão melhor, encaixa tão bem, certo? Pergunta do Remy. Quando uma Guerra Santa acaba e o Cavaleiro Detentor da armadura X ou Y morre, no futuro, como outro sucessor daquela armadura vai aprender as técnicas daquela constelação? Existe algum manuscrito no santuário explicando a técnica das 88 constelações? Ou será que a armadura retém as memórias e transmite para o detetor atual da armadura de forma telepática os padrões das técnicas? Sei que é difícil acontecer, mas no caso de todos os cavaleiros morrerem, como o exército futuro vai lidar com esse problema e os outros advindos desse mesmo problema? Muito bem! Hoje é o Dê Minha Resposta das perguntas impossíveis. Mas brincadeiras à parte, vamos por parte, certo? Como um cavaleiro consegue aprender as técnicas anteriores dos outros usuários? As armaduras, elas possuem memórias. Isso é confirmado. As armaduras possuem memórias, possuem um certo nível de consciência. Então, elas possuindo memórias, eu não acho difícil, por exemplo, que elas consigam, através dessas memórias, justamente transmitir essas técnicas. Algo que fique gravado. Até porque tem toda uma questão envolvendo o Cosmo, como o Cosmo também envolve o aprendizado de técnicas posteriores. Aí a gente entra no caso de Shiryu e Shura por conta da Excalibur. Então, eu acho que é perfeitamente possível que as armaduras consigam transmitir de alguma forma esse conhecimento. Eu gostaria que isso pudesse ser mais elaborado, inclusive. Tendo os Cavaleiros de Bronze agora como Cavaleiros de Ouro no próximo arco, isso poderia ser muito bem elaborado. Sabe, eu adoraria que dentro dessa consciência da armadura ainda restassem, por exemplo, resquícios de Cosmo desses outros grandes cavaleiros do passado. Então, o Ikki usando a armadura de leão, seria muito legal se ele pudesse ter um momento de conversa com o Aioria, com o Kaiser outra vez. O Seiya utilizando a armadura de Sagitário e usando algumas técnicas da constelação de Sagitário, seria muito maneiro se ele também conseguisse conversar com o Aioros. Por que não? Ou com algum outro Sagitário. Eu não vou falar Gestalt aqui porque, né? Enfim. O próprio Yoga reencontrando Camus e conversando com Historia. Eu acho que esse tipo de expansão para dentro da lore seria muito interessante e faria muito sentido. Mas vamos ver. Talvez isso aconteça, talvez não. Agora, a segunda pergunta ela é um pouco mais complicada. Como o santuário se recuperaria se não existisse nenhum cavaleiro? Se todos morressem no final da luta? Eu não tenho a menor ideia. Eu chuto que os cavaleiros seguiriam sendo, de alguma forma, escolhidos. A gente vê, por exemplo, lá no Saint Seiya Destiny, Origin, agora não me recordo mais, acho que é o Origin, que o primeiro cavaleiro da geração caiu do céu, que era o Saga e o Canon. Talvez ainda existisse um cavaleiro que caísse do céu. E fosse ele o responsável por organizar tudo aquilo. E de alguma forma, talvez através da própria armadura de gêmeos, ou qualquer outra armadura que seja, ele fosse capaz de entender tudo o que estava acontecendo ali naquele momento e fosse ele a reestruturar o santuário. Talvez Athena renascesse antes do que ela planejasse e ela própria tentasse reorganizar o santuário. Eu acho que existem muitas saídas interessantes para a gente poder fazer com que o santuário tivesse algum tipo de reconstrução. Mas, de fato, eu acho muito difícil que o santuário passe 200 e tantos anos sem nenhuma pessoa. E que, no final de uma Guerra Santa, ninguém sobreviva. Acho realmente muito difícil. Eu acho que se ninguém sobreviver, na real, é porque não tem mais o que lutar. Eu acho que um cenário em que ninguém sobreviva é o cenário em que as Guerras Santas vão, de fato, acabar. E aí, o renascimento deles no futuro, num próximo ciclo, numa próxima encarnação, seria para viver como pessoas normais, não mais como cavaleiros. Pelo menos é assim que eu penso. Se está 100% correto ou não sei. Aí eu entro no campo muito da especulação, da teoria. Mas eu espero que a resposta tenha sido satisfatória de alguma forma. Tá bom, meu amigo? Então, meu povo, por esse vídeo foi isso. Espero que tenham gostado. Se achou que eu respondi alguma coisa errada, se discorda de alguma das minhas respostas, por favor, comenta aqui embaixo. Vai ser um prazer conversar com todos vocês, a gente trocar pontos de vista. Claro que sempre com muito respeito, muito carinho, como a gente sempre faz por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, manda pros amigos para eles também fazerem perguntas futuramente aqui no Dê Minha Responde, ou mesmo para que eles vejam aqui como é que funciona a dinâmica do canal. Tem saído bastante vídeo, tem saído bastante vídeo bom, tô sendo muito agraciado com as muitas visualizações de vocês, então eu agradeço muito por isso e espero continuar entregando bons conteúdos também. Então, fiquem atentos que logo mais tem mais vindo aí, perfeito? Em breve, espero que semana que vem eu consiga postar o vídeo envolvendo o sétimo sentido. Então, sobre a minha interpretação do que ele é, explicando ele um pouco melhor para dentro da obra também.
Tá bom, meu povo? Então, mas é isso. Se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, manda os vídeos pros amigos, deixa o like, comenta, hype o vídeo, faça tudo certinho pro nosso DM Responde seguir subindo e cada vez mais pessoas virem aqui se encontrar com a gente, tá bom? Grande beijo, grande abraço, vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!